Olá, amigos do portal piauihoje.com. Estamos retornando hoje com o nosso bate-papo com notícia. Eu aqui na companhia do professor e jornalista, meu amigo Roberto John. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, com algumas notícias de caráter nacional, outras de caráter local e alguma que é de pesar que a gente tem do nosso companheiro. Roberto John, depois do recesso aí, nós temos que botar quente aqui no portal para a gente. Lógico, tem muito assunto, muita polêmica que vamos surgir nesses próximos dias, e é porque o Congresso está em recesso, imagina quando voltar. Roberto John, nós temos, falando em polêmica, o Brasil está sendo vítima de mais uma vez de uma onda de fake news, né? Me parece que as pessoas, de uma irresponsabilidade sem tamanho, criam mentiras e acabam prejudicando aqueles que mais precisam, acabam prejudicando aqueles que não têm a informação precisa e acreditam nessas mentiras. Agora nós temos aí a fake news que causou prejuízo, está causando prejuízo aos pequenos, sobretudo. É a fake news sobre a taxação do Pix. Repito, a taxação do Pix é mentira. Não haverá taxação do Pix. Quem inventou isso é mentiroso, deveria ser processado. Roberto John. Olha, essa é uma questão muito grave, e já de algum tempo já esse tipo de fake news, de mentiras, sobre vários assuntos, mas esse agora foi o mais assim, mas é risível também isso, porque ficou muito claro na comunicação do governo o que ia acontecer. O alvo principal são as bets e os grandes sonegadores, que a gente sabe que trabalham muito com o Pix. Nós tivemos, inclusive, nessa eleição, várias denúncias de prefeitos querendo a reeleição usando só o Pix, pensando que iria burlar a Receita. E, na verdade, burlaria, dependendo da forma como eles Se não tiver regulamentação. não tiver regulamentação. Na verdade, isso faz parte de um processo de regularização e fiscalização do uso do Pix, que estava no sentido de... Mas não tem nada de taxação. É como o COAF. Vamos dizer, se tem algum crime, alguma pessoa investigada, o COAF vê, houve movimentação estranha, fora do parâmetro, atípica, e o Pix vai passar pela mesma coisa, só isso, não tem nada diferente. Todas as outras operações bancárias já são comunicadas pelos bancos à Receita Federal. O Pix, como é uma operação recente, nova, de 2021... Estava no experimento. Estava em experimento, então ele não havia ainda sido colocado nesse banco de dados para informação da Receita Federal. Agora, e os bancos não tem nada a ver com o consumidor. O banco vai informar. É o banco que vai informar a Receita Federal como fazia já com o cartão de crédito, com a conta corrente e com outras operações bancárias. O Pix agora também a Receita vai informar, dizendo, olha, teve uma operação aqui acima de R$5.000. Aí a Receita vai saber se essa operação é legal, se não é, mas não haverá nenhum risco. E de 6 em 6 meses vai fazer o levantamento e divulga. Olha, teve isso aqui, aí procura aquele que fez a movimentação atípica, por exemplo, mas não no sentido de cobrança de nenhuma taxa. O que se tem que esclarecer é que a pessoa, o cidadão correto, o cidadão que não é sonegador, o cidadão que não tem lavagem de dinheiro, porque, na verdade, essa regulamentação do COAF, do sistema financeiro como todo, para atacar. É no sentido de combater a sonegação, de combater a lavagem de dinheiro e não de perseguição aos pequenos. Agora, os pequenos fiquem tranquilos que não haverá nenhum tipo de taxação. Por outro lado, isso é mais um tiro no pé, porque todas as vezes que eles soltam, esse setor reacionário solta essas notícias, um pouco de ela é desmoralizada. É o caso do Pix. O caso do Pix. Daqui um mês, quando o pessoal receber fatura, não vai ter absolutamente nenhuma taxação. Quem ficará desmoralizado, na verdade, é quem divulgou a mentira. Quem criou a mentira vai ser desmoralizado pelo próprio tempo. As pessoas vão perceber, é isso que o Roberto John está dizendo. As pessoas vão perceber que não houve nenhuma alteração, nenhuma mudança na negociação dele, na operação dele com o Pix. E aí as pessoas que criaram, que inventaram a fake news vão ficar desmoralizadas, como sempre, porque a verdade, né? A gente já disse, prevalece. A verdade sempre vence, né, Alberto? Vence. Então, espero que essas pessoas que vivem de inventar mentiras, de criar fake news, que elas sejam punidas, na verdade. Que a lei pega essas pessoas, porque elas acabam prejudicando pequenos comerciantes desavisados. Né? A gente teve aí, no mês de janeiro, uma queda de operações com o Pix em torno de 10% por conta desse boato. Ou seja, terminou uma mentira prejudicando aqueles
e eles falam em defender. E você vê que o transtorno mexe exatamente com o pequeno. É aquele, hoje, qualquer banquinha da rua, o cara está com o pixinho dele fazendo a transação, agora fica com medo de fazer o tipo de transação, tanto o comerciante quanto quem vai fazer a pequena compra, esse tipo de coisa. É de uma responsabilidade sem tamanho, mas acho que tem que haver investigação séria e Polícia punição. Federal tem que localizar essas pessoas, tem que Exatamente. localizar e punir, o Ministério Público pedir a punição. Roberto, vamos aqui agora falar de uma coisa, notícia triste. Hoje tivemos a notícia aí do falecimento do nosso amigo, do nosso companheiro Raimundo Pereira. Raimundo Pereira, que é economista lá de Campo Maior, liderança política lá em Campo Maior. Você conheceu bem o Raimundo Pereira, né? Conheci bem, desde da fundação do PT, com os companheiros de Campo Maior, o Raimundo bem novinho ainda, já se incorporou à construção do PT. É um companheiro valoroso que teve papel destacado na organização do partido em toda aquela microrregião dos Carnaubais. Ele andou em todos aqueles ministérios, organizando as comissões provisórias, diretórios, organizando as chapas para concorrer em vários municípios ali. Teve um papel importantíssimo ali naquela região ali. Além no período de campanha, ele era o principal, vamos dizer, batedor que a gente tinha, que saía antes da campanha do governador Wellington, indo nas ruas, nas frentes, ele fazia a precursora e ia organizando onde iria ter o comício, o horário, o tempo, tudo isso ele cuidava disso. E teve um episódio muito interessante na campanha vitoriosa de 2022, eu era candidato já a senador e o Wellington governador, 2002. Nós saímos de Picos, era para ir para Castelo, Assunção e Pedro II. E já estava quase 5 horas da tarde, o piloto disse assim, deputado, a gente tem que sair agora, porque senão eu não vamos chegar em tempo e eu não posso ser multado. E aí demorou, a pessoa chamou, mas saímos quase batendo no limite de decolagem. Né? Aí o piloto, vocês topam? Então, se tiver algum problema, a gente vai para a cidade de Crateús, que tinha, Sobral, aliás, que tinha um aeroporto iluminado. Aí tinha essa alternativa. Aí eu olhei para o Hélio, ele olhou para mim, topamos. Aí entramos no avião, saímos. Comunicamos o Raimundo Pereira. Mas chegamos lá já à noite. O que o Raimundo Pereira fez? Colocou um veículo na cabeceira da cabeceira da pista, outro aqui, e várias motos ao lado balizando a pista, cara. De uma criatividade, uma coisa assim. Impressionante. Foi possível fazer o pouso. E foi o melhor pouso que nós fizemos naquela campanha. Parecia um pássaro pousando, né? O piloto muito bom também, então ele tinha essa atividade e essa criatividade resolver os problemas. Então ele tem um companheiro valoroso, a família, nossos pêsames no sentido de e a família de Campo Maior, seus familiares, os amigos de Campo Maior, um companheiro que, vamos dizer, como a gente chama assim, deu sangue, né, no sentido de construção de uma nova alternativa, não só do Partido Trabalhador, mas da CUT, do movimento também de professores que ele fez, dos economistas. Então, um companheiro valoroso que nos deixa e deixa uma lacuna aí naquela região, porque ele era um militante permanente, né, naquela região ali. Só que lembrar aqui que o Raimundo Pereira ele foi presidente do Conselho Regional de Economia, ou seja, ele é formado... Muito ativista, né? Muito ativista. Ele era formado pela Universidade, formado em Economia, pela Universidade Federal do Piauí e foi presidente do Conselho Estadual de Economia. Você vê que era uma pessoa que tinha uma atividade permanente, uma competência de organização, e de coisas, além de ter auxiliado muito no governo, nos três governos do governador Wellington Dias, ele sempre esteve na área de planejamento, na área de organização, de execução de planos, projetos, assim, ele era muito bom nesta área aí. Então, um companheiro que nos deixa, a gente fica triste com isso, é uma geração que está realmente já... Morreu o Edu Wismar, já estava muito mais velho do que ele, e era de Campo Maior. E agora foi o Raimundo, precocemente, com 65 anos, um infarto, né? Daqueles que a gente chama fulminante, né? Mas Raimundo teve esse papel importantíssimo na construção e na consolidação do Partido dos Trabalhadores. A informação que eu recebo agora de Campo Maior, que a cidade de Campo Maior, a prefeitura decretou luta oficial por 3 dias pela morte do Raimundo Pereira.
embora o grupo lá, a Seja prefeitura seja aniversário. aniversário do Pereira e do Raimundo Pereira lá, então a prefeitura, a cidade está comovida, porque ele era uma pessoa muito conhecida em Campo Maior, foi candidato, inclusive, lá em Campo Maior. Ele foi presidente do diretório do Várias PT em Campo vezes. Maior, né? Foi Exatamente. muito conhecido em Campo Maior, a cidade está realmente muito comovida com a morte do Raimundo Pereira. E nós aqui do Portal Piauí hoje enviamos aos amigos, aos parentes, aos familiares as nossas condolências. Ele tinha uma preocupação muito grande com o Campo Maior. Ele parece toda vez que ele falava Campo Maior, Campo Maior, ele tinha essa dedicação, né, de tentar dizer, ajudar Campo Maior, de ser prefeito, mas de estar sempre pensando em Campo Maior, na melhoria da cidade de Campo Maior. Bom, comunicando aqui que o sepultamento do Raimundo Pereira será amanhã às 9 horas em Campo Maior, no cemitério Cidade Nova. Tá? Então será amanhã, às 9 da manhã, o sepultamento da Raimundo Pereira. E como dizem a galera jovem aí, Raimundo Pereira, presente. Presente. Nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com notícia, pedindo que você acione aí o sininho, que nos ajude a fazer o nosso trabalho, que nos acompanhe nas nossas redes sociais. Roberto, muita gente reclamando recentemente que é muito calor, seca e tal, preocupado. Agora chuva de norte a sul do Piauí, né? Muita chuva. Roberto, na minha concepção, é aquela coisa assim, tá bonito para chover. Eu acho a chuva assim um negócio tão bom, mas também tem problema, né? Causa problema. Eu até brinco quando eu estou lá em Santa Catarina, que o pessoal olha para o céu quando está pronto para chover, ele diz, mas está feio para chover. Eu digo assim, olha para nós. Lá no Piauí. A gente diz, está lindo, está Tá bonito para chover. Vê como é que são as contradições desse país e como que um elemento tem visões totalmente diferentes Dependendo de onde esteja. de onde esteja. Mas essa é uma questão que eu sempre bato com isso. Tem alguns temas, enchentes, secas, deveriam não ser, tem que ser manchete, tem que ser notícia, mas deveria não ser mais esse espanto, essa pego de surpresa. Pico já teve várias vezes a mesma coisa que aconteceu ontem, antes de ontem, já teve vários episódios em Pico, eu já fui, assim que o governador Wellington Dias assumiu, no ano que ele assumiu, eu estava na SASC, eu fui para lá com um grupo de assistentes sociais, andamos de canoa lá em Picos, porque foi uma coisa assim temerosa. A cidade baixa lá ficou totalmente inundada. Levamos equipamento, levamos roupas, levamos também alimento, água, essas coisas todas. Isso em 2022. 2003, é isso. 2003. Então, Picos ela é uma cidade baixa, na verdade. Ao redor dela é cheio de picos, de morros, né? E é natural que o leito do Guariba passa dentro da cidade. Então, não tem como. Toda a água O Rio Guariba passa dentro, no meio da então, cidade. não tem como. Quando vem a enxurrada, uma chuva muito mais forte, é natural que vai para o leito e ele deságua, não tem como. E ele está assoreado, tem toda uma questão de infraestrutura, de pensar o rio, de pensar a parte de drenagem, como é que aquilo vai ser colocado. Vai influenciar lá também em Geminiano, não, lá em Bocaina, onde tem o açude, né? A barragem, né? Mas a situação de lá é grave porque quase que todos os anos... Tendo chuva, por outro lado, eu sempre digo, quando a gente tem que o El Niño ocorre, que a onda de calor, o próximo ano pode esperar que vão ser chuvas intensas. Até aqui no Portal Piauí, hoje um especialista em clima... que falou sobre isso. Ele disse, olha, é natural que logo que iniciar o inverno, nós vamos ter chuvas torrenciais. Nós temos problemas bem localizados aqui no Piauí. No sul do Piauí, geralmente na região de corrente, que o rio transborda, e coisa, na região que vai para Guadalupe, Uruçuí por baixo, aqui também já está cortada a 135. 135, ali perto de Guadalupe, entre Guadalupe e Jerumênia, por ali assim. Ali é outro lugar também crítico, sempre ocorre, leva ponte, bueiros, etc. Porque tem um riacho que vem da cidade de
não me lembro o nome da cidadezinha, acima, depois de Itaueira descendo para o rio, para o rumo do Parnaíba, e ali é um vale. Então não tem jeito, a água que chega não tem como passar. O outro problema é Parnaíba. Nós temos, eu ia listar para vocês aqui agora, para você, Alberto. Nós temos as imagens aqui, nós também temos as imagens de picos debaixo d'água, né? Mas antes de picos, aí nós temos também Floriano, que sempre tem problema de quando tem muita chuva, nesse período de chuvas, e a previsão é de que tenha muitas intensas chuvas no Piauí neste mês de janeiro e fevereiro. Tem fevereiro e março. Em fevereiro e março, que março é exatamente março aqui é o uso das águas de março, né? Das águas de março. Então nós temos picos, nós temos Floriano, nós temos Teresina, com muitas áreas. Nós já temos União, Porto, Luzilândia e Campo Maior também. Campo Maior tem enchente. Tem enchente de pluviais, né? E tem o rio, mas tem o rio Surubim, né? Surubim? Tem o rio. E também ele é muito raso e é planície, né? Tem Barras do Rio Longar, Esperantina já passou por problemas gravíssimos. E Parnaíba, recebe toda essa carga. Então esse é o problema. Então, nesse período de tem chuva... que estar prevenido. Acho que a Defesa Civil tem que se organizar, ficar de sobre alerta sempre, porque o La Niña, que é o que está hoje colocando, que são essa precipitação de águas, muita água, a previsibilidade disso é quase que certeza que vai acontecer, e ela vem de repente também. Nós não podemos esquecer, as pessoas não podem ficar mais surpresas. Exatamente. Nesses fenômenos, porque nós estamos falando sobre isso. Todo mundo, não só no Piauí, no Brasil, no mundo inteiro, está se falando sobre as severas mudanças climáticas que estão ocorrendo. Nós observamos agora lá nos Estados Unidos, em Chicago, sendo devastada pelo fogo. Devastada pelo fogo. Também na Califórnia, furacão. Então, esses fenômenos vão acontecer. E aqui para nós, infelizmente, ou felizmente, a chuva que vem para a agricultura é bom, né? Para Mas que vai ter essas consequências são... As cidades vão ter que estar preparadas para isso. Outra coisa que Teresina, você sabe aquele problema da Homero Castelo Branco com a rua... A drenagem da cidade. Nós temos 3 pontos críticos, que é na Bela Vista, tem esse aqui do Barrocão, que de vez em quando ele também estoura todas as bocas, e aquela galeria ali do Homero Castelo Branco, com o Eustáquio, uma ruazinha pequenininha que tem ali. Exatamente. Então, aquilo ali era um riacho, todo mundo sabe, ele vai desaguar bem aqui perto do Riverside. Ele vem de lá, e era um rio, como é que eu posso dizer, quase que perene. E ele foi ou soterrado ou coberto por coisas que não, vamos dizer, sem uma engenharia que pensasse o crescimento de Teresina. E esse processo de impermeabilização que Teresina sofreu, não só do asfalto, mas o pessoal de Teresina tem uma mania de cimentar todo o seu quintal. E cimentar, que é uma coisa muito louca, porque antes você tinha pomares, em todas as casas tinha pomares com a terra aberta, a terra nua, né? E aí aquilo absorveria água. Você tinha plantas frutíferas e outras coisas, mas as pessoas pegaram essa mania de uma meia higiênica, que não é, na verdade, e aí você impermeabiliza de um jeito que não tem como. Os quintais que absorviam não absorvem mais, corre para um asfalto, e toda a cidade está asfaltada hoje. E não tem como, porque o sistema não permite, de drenagem não comporta o volume de água. Então é uma questão... Estou lembrando assim, que para nós aqui, a chuva é bem-vinda, né? Bem-vinda. A questão da seca, nós temos muito... Fica bonito. O céu fica bonito, né? Os agricultores fazem festa, né? A famosa festa de São José, né? Das chuvas, né? Então, Robertão, agora passando de chuvas, vamos falar agora de uma notícia boa, né? Notícia legal aqui. O governador Rafael Fonteles, na terça-feira, dia 14, dia 13, na segunda-feira, anunciou, né? Primeiro, na segunda-feira ele anunciou a tabela de pagamento, a tabela anual de pagamento dos servidores estaduais.
Olha, essa é uma prática que já vem estabelecida no segundo ou terceiro governo do Wellington Dias. Foi feito uma tabela agora primeiro. Primeiro? Então, pô, aí o Robertinho me corrigindo aqui. Foi feita uma tabela que é a tabela anual. Por que que essa tabela anual foi importante? Antigamente, nós que somos mais antigos no jornalismo do Piauí, todos os meses a imprensa ficava assim, de alerta para o dia em que o governo iria anunciar Pagamento sai amanhã. Nossa, liberado o pagamento. O governo anuncia pagamento. Muito louco, né, bicho? Então, isso era notícia permanente. Isso né? acabou, de repente. Então, com a tabela anual. É natural, episódio natural, ninguém fica mais naquela expectativa de que vai atrasar salário, de que vai. Porque era comum. O cidadão já pode se programar, dizer assim, eu posso comprar isso, sei que no Porque dia. era comum antes de 2002, atraso de 5 meses, 7 meses. Ou mesmo sabia que dia que ia pagar. Não, vai pagar esse mês. Quando não atrasava, mas não sabia quando sabia saía. que ia sair. Por pura desorganização, porque o recurso era proporcional ao que era o repasse. É uma questão de desorganização ou corrupção, não sei. Mas, na verdade, era uma questão de organização administrativa, de fluxo, essas coisas assim. E era preciso, Planejamento financeiro, era preciso haver uma maior racionalidade na administração da máquina pública. E isso, diga-se de passagem, o governador Wellington conseguiu fazer com vários secretários de Estado que nós tivemos, o Antônio Neto, o Franzé, agora o Rafael, que passou por... E agora é governador, ele sabe como é que isso realmente está com o poder de mando e também sabe Conhece como funciona. Então, eu acho que o Piauí, esse avanço é mais de... Já estamos com 22, 23 anos, né? Com essa experiência de ter uma tabela fixa no ano, né? E que dá essa garantia da pessoa fazer seu crédito. Uma estabilidade para os servidores, né? Então, é muito positivo essa possibilidade e foi um aumento acima da inflação. Essa aí é a primeira coisa. A primeira coisa, ele anunciou a tabela de pagamento. Aí, na sequência, anunciou um reajuste de 5,35% para os servidores públicos estaduais. Esse reajuste deverá ser pago a partir de 1º de maio, dia do trabalhador. Esse reajuste, Roberto, terá um impacto nas contas do Estado em torno de 400 milhões para 2025, ou seja, o reajuste de apenas 5,35% agora você vê, tem um impacto de 400 milhões durante o ano. O que significa isso de dinheiro circulante no estado do Piauí? Então, quando você vê 400 milhões de novo, a capacidade de investimento, o movimento comercial, o movimento de... Está entendendo? É algo assim exponencial. Por isso é que o presidente Lula defende muito essa história de Bolsa Família, dessas coisas, porque chega o dinheiro na mão... Movimento da economia. Essa economia. E todos ganham, na verdade. Agora, uma coisa importante que tem desse anúncio é que ele é fruto de negociação. E foi uma negociação, como é que eu posso dizer, bem pacífica, suave. Não houve nenhuma, que eu posso dizer assim, manchete. Teve os professores que andaram falando alguma coisa, mas os outros foram indo e foram várias categorias, negociaram numa boa, acho que isso que houve habilidade, inclusive, do gestor e também das lideranças. Da Assembleia. E das lideranças também dos servidores, de saber lidar com esse novo momento histórico do Brasil e do Piauí, no sentido da busca daquilo que o Habermas chama de racionalidade comunicativa, né? O jogo da verdade. Você negocia no jogo da verdade. Eu queria destacar, Roberto, aqui importante, é que esse aumento, esse reajuste para os servidores públicos do estado do Piauí, ele está acima da inflação. Ele segue, assim, mais ou menos a mesma orientação do presidente Lula em relação ao salário mínimo, né? O salário mínimo está sempre sendo reajustado acima da inflação, ou seja, está conseguindo manter o poder de compra do salário do trabalhador. A mesma coisa ocorre com os servidores do Estado, que também mantêm o seu poder de compra com o reajuste acima da inflação. Esse é um índice que os críticos do governo não enxergam, porque além da questão da inflação estar controlada, de ter quase pleno emprego,
você tem essa capacidade de compra do brasileiro, é algo, agora no Natal foi algo exponencial, algo assim fora Final da do ano. curva, final do ano, né? No final do ano. Então você teve a capacidade do brasileiro de ir para a compra do fim de ano, também a questão de antecipar a compra, inclusive do material escolar. Muitos anteciparam, que vai ser agora em fevereiro, anteciparam em novembro, para poder evitar, inclusive, a esperteza, Descontrole, né? o descontrole E a especulação. especulação dos grandes conglomerados de educacionais que o Brasil tem, que são muitos que aproveitam esse momento para inflacionar, vender livros, cadernos a preço acima da tabela, Exorbitantes. exorbitante. Então, é importante isso, dessa capacidade de negociação entre governo e as categorias, e também o crescimento da renda. Isso é importante como um fator de macroeconomia, para você entender que não há uma crise econômica no Brasil. Pelo contrário, né? Pelo contrário. O Brasil registrou um crescimento, o segundo maior crescimento do PIB no último trimestre de 2024, em relação ao mundo. Exato, desde quando começou a medir também. Pois é. Então, você tem uma crise artificial criada pelos opositores, é o papel deles E fazer criado, isso, mas... sobretudo, pelo mercado. Pô, É, o eu mercado. entendo o seguinte, quando o mercado financeiro diz que está ruim, é porque está bom para a população. É porque isso aí mexe na questão da especulação financeira. Então, se você movimenta a economia com compra e venda, com investimento, com várias coisas, tira a possibilidade deles ganharem no rentismo. De viver só do rentismo. Então, é uma questão que isso, inclusive, deveria ser tematizado mais na sociedade brasileira para entender o que significa isso, né? Destacar aqui bem que ainda em relação ao reajuste dos servidores estaduais, Roberto, e o secretário estadual de administração, durante o anúncio desse reajuste, falou exatamente daquilo que você tocou agora aqui, de uma mesa permanente de negociação com os representantes dos servidores estaduais. Por isso, esse número chegou sem aqueles problemas que sempre ocorrem. De greve, de pré-greve, de manifestação, de várias outras coisas. Isso é muito bom, essa capacidade de diálogo que o governo tem com os servidores. Roberto, agora, lembrando que você aqui deve nos ajudar, pode nos ajudar, ativando o sininho, nos seguindo nas redes sociais do portal piauihoje.com. Nós estamos mais uma vez aqui com o bate-papo com notícias, tratando de notícias do dia e com o comentário aqui do meu amigo, do professor e jornalista Roberto John. Roberto, nós temos uma outra informação interessante para o Brasil. O presidente Lula, né, acaba de lançar mais um programa, né? Programa voltado para os professores, não é isso? É isso, é interessante como a capacidade... como é o nome? Mais professores. Tem o mais médico, agora tem o mais professores. E teve a questão dos estudantes, que é o chamado de pé de meia. Pé de meia. Agora tem o pé de meia para os professores também, né? Que é isso aqui. Para incentivar. Chamando, né? Então, você tem um presidente nas condições do Lula, da sensibilidade dele, de ver a dimensão total do problema. Se você ajuda o olhar, e você sabe que tem um problema no Brasil hoje, os custos de pedagogia no Brasil caíram muito a procura porque as pessoas não estavam mais incentivadas para serem professores. Isso é uma crise geral das universidades. Se você fizer um levantamento das vagas das universidades, caiu muito. Ficou, em turma de 40, ficava 35, 30 alunos, não fechava, porque as pessoas não tinham mais incentivo e nem interesse. Qual era a mesma vantagem de ser professor? Não tinha, né? Então, essa sensibilidade do presidente Lula, do ministro também, que eu acho que o ministro teve uma capacidade importante, que a experiência que ele teve no Ceará permite ele pensar todo esse conjunto de coisas, e cria essa bolsa de 2.100, não é pouca coisa. 2.100. Que é somada ao salário... 2.100. Isso. 2.100 somado ao salário que ele tem. Então, o professor... Ele pega esse incentivo e ele se anima para poder ser professor, ser um bom professor, se atualizar, porque não é só entregar esse incentivo. Ela tem toda uma sistemática de como e por que manter o incentivo, que é a questão da assiduidade, a questão de cumprir a carga horária, de fazer a dimensão do ensino nas 3 dimensões que ele tem, ainda mais agora com crescimento e o avanço da escola de tempo integral. É isso que eu ia falar, Roberto. Só me dá aqui um espaço. Eu vou dizer aqui que o governo do presidente Lula resgatou, né,
a escola pública de tempo integral, que era uma proposta, né, que era uma promessa de muito tempo, e agora voltou-se a cuidar do magistério, porque não adianta ter escola se não tem professor. Como é que eu vou manter uma escola de tempo integral que vai precisar de muito mais professores, muito mais profissionais da educação, se eu não tenho isso? Diversos, inclusive, não só o professor da sala, mas o que auxilia, o que pega a questão da pessoa com deficiência, o pessoal administrativo, de apoio a pessoas com deficiência, ao autista e várias coisas. Então, é um conjunto de coisas que vê a integralidade da questão e da complexidade da educação. Deixa eu só te dizer aqui exatamente o nome, Alberto, do nome do programa. O programa é o Pé de Meia Licenciaturas. Ele incentivará o ingresso, incentivará o ingresso de pessoas nos cursos de licenciatura por meio de bolsa de R$ 1.050 num modelo inteligente, um modelo inteligente em que a cada mês o estudante poderá sacar R$ 700, ficando o restante para ser sacado após a conclusão do curso. Pé de meia, né? E o ingresso efetivo na carreira de docente em até 5 anos após a conclusão do curso. Ou seja, o cara vai poder todo mês, ele tem uma bolsa de R$ 1.050, mas ele vai sacar por mês R$ 700, e o restante ele vai sacar lá quando terminar o curso, e poderá sacar isso até 5 anos depois de terminar o curso. Ou seja, durante 5 anos ele vai ter essa segurança. E a outra coisa importante que vamos dizer, uma prioridade da educação, que é uma prioridade... Deixa eu só ver aqui. O Bolsa Mais Professores, que é esse Bolsa chamado de meias licenciaturas, né? O Bolsa Mais Professores, que é outro programa, né? Tem o Pé de Meia... Tem um pé de meia licenciatura, exato, que é para os estudantes, né? Aí tem o Bolsa Mais Professores, que tem o objetivo de incentivar o ingresso na carreira de docente da educação pública básica e promover a lotação de docentes em regiões mais carentes, ou seja, levar o professor para onde mais precisa. O valor da bolsa será de R$ 2.100, que se somam ao salário dos professores e aderirem ao programa. É isso? É isso que eu estava falando, porque havia vamos dizer, um desinteresse, aquele desânimo, né, dos professores em pegar uma carga horária maior, na verdade, e sem esse incentivo. É um incentivo significativo, R$ 2.100 é um salário e meio, mais, né? Mais ou menos isso. Então, você tem eu acho que essa crise que estava tendo na escola pública, de falta de professor na licenciatura, nós vamos resolver. Eu acho que foi muito inteligente a decisão e foi fruto também de uma pesquisa e de uma tendência que estava ocorrendo no Brasil nos últimos 10 anos de não ter mais gente interessada em ir para a licenciatura e ser professor. Acho que muito interessante, eu acho que é uma coisa que precisa ser elogiada e parabenizada o governo federal por essa atitude, decisão. Bergão, nós estamos encerrando aqui mais um bate-papo com notícia. Queremos agradecer a sua audiência e pedir para que nos ajude a fazer o nosso programa. Acione aí o sininho, nos siga nas redes sociais e nós voltaremos amanhã com mais um bate-papo com notícia. Desejando aqui que o programa dirigido aos professores seja um sucesso. O Brasil precisa de educação, o Brasil precisa de livros e não de armas. O Brasil precisa de paz e não de guerra. O Brasil precisa de união e não de polarização. E o Brasil precisa, sobretudo, acabar com a onda de pessimismo e a onda de fake news. Que sejam punidos essas pessoas que vivem de criar fake news. Um grande abraço a todos e até amanhã.